Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele sempre nos concede o discernimento, onde ele nos ensina a examinar a si mesmo, a fim de não serem achados em falta. Examinar tanto em palavras como em atitudes, aonde muitos, por não ter esse discernimento, são enganados por achar que aquilo que está a discernir estando de forma correta, mas na verdade estão no espírito do erro. Não são conduzidos pelo espírito reto e inabalável. Não há perseverança da sua parte. A palavra diz: quanto mais procuram estar sendo direcionados segundo o espírito do erro, mais creem em suas mentiras e estão mergulhados na sua própria ignorância, que significa trevas. Porque aquele que, ainda que afirme que seja luz, mas há trevas, ele é mentiroso, e a cada vez o Senhor o coloca em densas trevas, a ponto de querer se declarar justo e até mesmo a querer condenar aquele que está segundo direcionado pelo espírito daquele que é justo, e querer o culpar como injusto. Mas a palavra final, ela sempre vem do Senhor. Aqueles que têm a sabedoria deixam com que o Senhor traz à tona tudo aquilo que é verdadeiro. A palavra diz que a testemunha falsa, ela não ficará impune. O Senhor traz tudo a sua podridão, toda a sua treva segundo a sua luz, assim como a obra não prevalece, não permanece. Houve um tempo, era o tempo onde o Senhor, segundo a sua imparcialidade, permitiu, e a palavra diz que iriam vencer até mesmo aqueles que empreendem ser imitadores de Cristo e manter sendo imitador do elo da perfeição. Mas que então chegaria o tempo aonde é o tempo de ira e indignação, aonde na verdade aqueles que estavam sempre sendo acusados, aonde na verdade aqueles que estão mergulhados em trevas e que se julgam ser luz, que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, são conservos na verdade do próprio Satanás. A palavra diz que a principal característica deles é acusar. Eles são acusadores, acusam constantemente. Mas quem anuncia pelo seu espírito adverte. Há uma diferença entre acusação como advertir, porque aquele que acusa fala por si. São aqueles que servem ao seu senhor, que é o pai da mentira, e não conhecem o seu Senhor, não sabem o que ele faz, por isso estão sempre errantes. Mas aqueles que seguem o irmão e amigo na adversidade, conhece, sabe aquele que é a luz excelente, de onde veio, como agiu e se comportou, tanto em palavras como em atitudes, quando ali estavam sempre os seus acusadores, e assim ascendeu novamente às regiões celestiais, que foi justificado. E assim seu Espírito está sempre a nos instruir como proceder com aqueles que nos acusam. Ele ensina: se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome da palavra, dê-lhe pão para comer. Embora este pão entra pelo ouvido, mas não vai
surgir efeito para eles, porque o próprio Senhor permitiu com que eles não tenham a revelação, assim como foi Judas, o Iscariote. Não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Aqueles outros receberam a purificação e santificação por meio da palavra, mas Jesus disse, nem todos, porque aquele que está sempre a trair Jesus não recebe a purificação e tampouco a santificação, e estariam sujando-se mais ainda da imundícia enquanto há tempo. Esta é a forma que o Senhor lhes dá um galardão, é como um castigo por perseverarem, sempre tomando para si aquilo que ele não divide com carne, a glória ele não divide. Esta é a forma dele pegar aqueles que julgam sábios e na verdade não se humilham diante dele. Esta é a soberba, aqueles que para fugir da soberba têm que humilhar diante dele, e eles não humilham diante dele, e o Senhor os coloca sempre na altivez para que proceda-se a queda e a ruína. Por isso aqueles que têm sabedoria não inveja das suas prosperidades e tampouco segue segundo a sua tolice. A palavra diz, não responda o tolo antes que ele pense que tenha sabedoria, assim como não responda segundo a sua insensatez, antes que se torne também um tolo. Jamais se iguale a ele, mas demonstre sempre, tanto em palavras como em atitudes, o bom proceder diante daqueles que mancomunados não conhecem a verdade, e por isso não há libertação. Tudo por permissão daquele que é o Pai das luzes, onde não há oscilação, e forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, e faz absolutamente tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.